A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Quem vos fala aqui é Israel Lucas. Servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. E temos como pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Aqui temos a alegria e a honra de ajudar, servindo, auxiliando aqui na coordenação de uma das áreas na Assembleia de Deus em Caxias. Neste momento, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, que tem como título A Disciplina na Igreja. Olha que maravilha, vamos aprender a respeito da disciplina eclesiástica. Texto áureo, Hebreus capítulo 12, verso de número 5, que nos ensina: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha que maravilha, né? O texto de Hebreus capítulo 12, verso de número 5. A verdade prática nos ensina a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então vamos entender melhor o que significa a disciplina bíblica e não desmaieis, né? Conforme está o texto aqui de Hebreus capítulo 12, verso de número 5. Eu quero destacar neste momento alguns tópicos e pontos que são concernentes a esta lição, a respeito da importância da disciplina bíblica na igreja, no contexto da igreja. A primeira coisa que devemos entender como servos, ovelhas, que somos, onde temos o Senhor Jesus Cristo como cabeça principal, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e abundância. Dentro do seu reino, ele coloca parâmetros e paradigmas que precisam ser seguidos, que precisam ser entendidos e praticados. Nós devemos viver uma vida de santidade. Nós que outrora fomos justificados, regenerados, separados, agora caminhamos em santidade. Devemos caminhar em santidade, crescendo na graça e no conhecimento, se desviando das tentações, do pecado e daquilo que nos afasta de Deus. E o entendimento disso, com aqueles que erram, com aqueles que tropeçam, deve ser visto dentro dessa ótica, como um reino que está aperfeiçoando pessoas para morar nos céus de glória. O alvo, a forma, o meio, são com exercícios espirituais, que têm como fim uma vida de santidade, uma vida que destoa, que rema contra a maré neste mundo pecaminoso, nesse sistema dominado pela maldade e por Satanás, aquele cuja essência do seu caráter é mal. E muitas das vezes nós, fazendo parte desta igreja, deste organismo vivo, a igreja invisível e da mesma forma a igreja visível, a organização, ela tem as suas práticas bíblicas pautadas nos evangelhos, pautadas nas exortações paulinas em suas epístolas. A disciplina bíblica não é vingança, não é simplesmente uma separação, uma humilhação, no sentido de expor as pessoas com os seus pecados diante da igreja. Não, é muito mais profundo do que isso. Tem a ver com cortar para voltar a crescer da maneira correta. Eu gosto dessa definição. Não é cortar para extirpar, para destruir, para humilhar, para desagregar. Não. A disciplina bíblica, ela tem como objetivo um ajuste. Ela tem como objetivo uma formatação para que a pessoa volte a crescer de acordo com a vontade do Senhor. Eu trouxe aqui algumas definições e eu quero dialogar com os amados irmãos dentro dessa perspectiva. A disciplina bíblica tem como princípio divino, né? Na igreja, ela exprime um princípio divino, ou seja, de que Deus, que é todo-poderoso, que é totalmente outro, que é santo, ele castiga o pecado. Nós sabemos disso. Quem abre concessões é a nossa vida pecaminosa. Quem abre brechas para que, de fato, acolhemos certas características que hoje parece que não são mais pecado, é o nosso coração pecaminoso, são as nossas ideias. Mas o Senhor tem o seu parâmetro, Ele tem o seu poder, tem a sua glória
e a sua santidade, que é inegociável. E é isso que ele exige do seu povo. E ele, como Deus santo, perfeito e sem mácula, ele castiga o pecado, ele abomina, ele odeia. Nós temos várias palavras, tanto no hebraico como no grego, que tratam a respeito disso. Auon, aquele totalmente outro, separado. Shagag. Nós temos outras palavras que falam a respeito de errar o alvo, mas acertar outra coisa que não é a vontade de Deus, como é a própria palavra ramarto. A ramartiologia, que estuda o pecado, tem essa palavra como aquilo que erra, aquilo que não acerta, aquilo que se desvia da vontade do Senhor. E o nosso Senhor é um Deus que abomina o pecado e ele castiga esse pecado. Então, quando olhamos para a história da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, temos como exemplo, desde o início dos tempos, o Senhor Deus ele mostrou-se inteiramente contrário ao pecado. Observe, quando Adão e Eva transgrediram a sua vontade, Deus não permitiu que eles permanecessem no pecado. Ele, de fato, puniu, houve castigo. E, de fato, quando olhamos Gênesis capítulo 3, verso 9 até o verso 24, observamos Deus expulsando este casal do paraíso, expulsando de lá. Porque Deus, de fato, ele abomina o pecado. Quando olhamos nos tempos antigos, Deus, ele fornece severa orientação sobre as penalidades que deveriam ser aplicadas para quem transgredisse a sua lei, para quem transgredisse a sua vontade. Observe que o povo no deserto é simplesmente fruto da desobediência. Eles eram para entrar na terra prometida muito antes. Mas devido à transgressão da lei, da transgressão da vontade do Senhor, abominando os seus planos, dizendo que era melhor ter ficado no Egito do que estar naquele deserto, sem comida, sem aconchego, e voltar para o tempo de escravidão, o Senhor abomina e ele castiga tal pecado, castiga a idolatria a respeito dos falsos deuses que naquele meio, naquela circunstância, desagradavam a vontade do Senhor. Observe que quando Moisés, eu me lembro dessa parte, é muito forte porque revela bem o coração pecaminoso, o nosso coração que vai de contra a vontade do Senhor. Quando Moisés subiu para falar com o Senhor, quando ele voltou, o povo já estava adorando um bezerro. E aquele que havia sido escolhido como sumo sacerdote, Arão, o seu irmão, havia construído porque abriu concessão para o povo. Por que eu destaco isso? Porque às vezes muitos de nós, às vezes alguns sistemas, aquilo que outrora era pecado, devido a algumas concessões organizacionais, já não é mais pecado. Devemos tomar cuidado com isso. Não é por causa de A, por causa de B, porque eu conheço, porque eu não conheço, porque é um irmão importante, porque é um bom dizimista. Não. O princípio bíblico é da disciplina eclesiástica. E é isso que devemos velar. O mesmo princípio de disciplina, ele domina as ordens de Deus na vida governamental. A Bíblia diz que devemos estar sujeito às ordenações humanas. Olha o que diz o texto: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. 1 de Pedro, capítulo de número 2, 13, Romanos, capítulo 13. Observe que na vida militar exige-se regulamentos, regras, regramentos que são bem severos e estes são utilizados como meios para se manter a ordem, para manter a coerência. E existe também em nosso país um código de trânsito, um código penal, um código civil que faz o regramento, é o meio pelo qual a sociedade é ordenada, é ajustada dentro do Estado democrático de direito. E observe que quando se trata da palavra do Senhor, nós temos o nosso ordenamento celestial. Nós somos cidadãos dos céus, nós temos o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar com este mundo. E esse é o mesmo princípio bíblico que surge na disciplina eclesiástica. Ou seja, o que é isso? É o meio pelo qual Deus, ele quer conservar-nos. Ele quer conservar a mim, a você, livres, distantes da influência do pecado, da influência imoral, da influência da maldade que permeia este mundo. 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 13,
Confira esse texto e entenda melhor essa perspectiva bíblica. Então, a disciplina eclesiástica, ela tem como meio corrigir, ajustar, não extirpar, não apenas no sentido, coloca humilhação, mas expor ao ridículo, mas tem a ver com uma mudança do nosso caráter, da nossa vida e da nossa caminhada diante do Senhor. Nós temos aqui o Eruco Begstein, o teólogo da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, já falecido há muitos anos. Ele tem, na sua teologia sistemática, ele coloca uma checklist. É interessante o irmão pesquisar a respeito de como acontece essa disciplina eclesiástica. Nós temos a exortação particular, a exortação pela igreja. A disciplina na igreja, ela deve funcionar de acordo com os princípios bíblicos de Mateus, capítulo 18, observando 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Existem diversos princípios. Eu creio que o autor, ele aborda isso muito bem na presente lição. Então, você, querido professor, você, querido aluno, confira, pesquise, converse com o seu pastor se tiver alguma dúvida. A ideia nesta aula não é colocar uma listagem de pecados que merecem ser levados à igreja, outros que devem ser tratados em particular. Talvez os vossos alunos até queiram entrar nisso, mas esse não é o intuito. O intuito é ensinar o propósito da disciplina na vida da igreja e a sua importância, tá bom? Então, perceba isso, traga isto em sala de aula, que você terá sucesso para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui por gentileza e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Romanos capítulo 12, 7b. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Deus te abençoe. Até a próxima lição.